Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite. É uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Organizamos este evento há mais de 2 anos com o objetivo de criar massa crítica nas agriculturas, no mundo rural e em tudo o que as envolve. Hoje temos como tema agroecologia e gestão de ecossistemas, desafios e oportunidades. Portanto, é um novo tema, uma nova oportunidade, e, portanto é conferencista Nuno Gaspar de Oliveira, é biólogo, é especializado em ecologia e geografia, portanto, e tem mais de 20 anos de experiência em biodiversidade e ecossistemas. Foi o primeiro gestor de ecossistemas de que há registro em Portugal, no Grupo Esporão, onde colaborou por mais de uma década e criou a primeira empresa portuguesa especializada em planos de ação de conservação de biodiversidade. É fascinado pelas interdependências entre ecologia e economia e especializou-se em estratégia e gestão no Instituto Superior Técnico. Ao longo do seu percurso, integrou projetos como consultor técnico e científico em organizações como a Quercus, WWF, destacando-se ainda a participação no projeto piloto de avaliação dos serviços de ecossistema das áreas balneares, com a Associação Bandeira Azul da Europa, e nos planos regionais de ordenamento florestal do Alentejo e Lisboa e Val do Tejo, entre outros mais associados à agroecologia e valoração dos serviços dos ecossistemas. Por último, é docente na pós-graduação de Gestão da Sustentabilidade no ISEG. Nuno Gaspar de Oliveira, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto de estar aqui consigo. Tenha a palavra. Muito obrigado, obrigado pela introdução e obrigado pelo convite e também obrigado pelo vosso trabalho, porque de facto é importante haver estas sessões de trocas de ideias, né? Ao fim e ao cabo de polinização cruzada, se quisermos ver assim, porque acho que é assim que nós conseguimos evoluir e porque de facto são uma entidade de referência no setor que tem feito um trabalho extremamente relevante e que nos tem ajudado a todos a elevar este padrão ao fim e ao cabo do que é que nós queremos. Queremos uma agricultura mais sustentável, e uma agricultura mais sustentável é de facto uma agricultura que responde aos desafios atuais, aos desafios emergentes, que responde às necessidades económicas, às necessidades sociais, às urgências, mas também que consegue planear futuro, antecipar futuro e criar riqueza. E essa riqueza até é multidimensional. E acima de tudo acreditamos que pode ser uma agricultura que de alguma forma, agora usa-se bastante a palavra regenerativa, mas que recrie capital natural, ou seja, que além de utilizar capital sol, água, etc., também consiga devolver grande parte desse capital e consiga ser, como dizemos, nature positive, ou positiva do ponto de vista natural. Eu vou começar a partilhar aqui a minha apresentação, para ir seguindo aqui uma linha de ideias. Penso que deverão estar agora a começar a ver. Muito bem. Basicamente, a ideia é esta da agroecologia e etc. Não é? E vamos falar não só da agroecologia, mas como dos etc. também. Porque o grande desafio da agroecologia, e desmistificando aqui um pouco o que quer dizer a palavra agroecologia, não é mais do que isto, são ciências que se casam, agronomia e ecologia casadas a tentar resolver estes assuntos. Sabemos que, por vezes, criam um bocadinho atrito uma com a outra, mas é preciso lembrar que são ciências altamente complementares. Nós não temos produção sem fatores de produção. E muitos desses fatores de produção são a biodiversidade e os serviços de ecossistemas. Por vezes um pouco mais, digamos assim, não vou dizer deixados de lado, mas um pouco mais negligenciados, mas o que é importante é percebermos que ao perdermos essa informação, se calhar estamos a perder também oportunidades e a expor-nos a riscos. Ok, então, seguindo a apresentação, pronto, aqui já foi feita, não me ia apresentar, claro, fica só o convite para quem utiliza o LinkedIn. Eu sou um utilizador bastante assíduo do LinkedIn, se quiserem juntar e trocar algumas ideias. Honestamente é a minha rede social preferida para trocar ideias nestas matérias. Fica com o meu contacto também, caso no fim disto achem que vale a pena falarmos.
Sobre a NB, de facto, a NB uma empresa que, apesar de ser bastante recente, não é uma empresa, não é uma startup, é o que eu quero dizer. É difícil chamar startup uma empresa que tem pessoas algumas com 20 anos de experiência e mais, e que no dia em que arranca, que curiosamente foi o último dia da Associação Empresarial do Porto, antes do lockdown, antes de irmos todos para casa, portanto foi no dia 9 de março de 2020, não é? Já estou um bocadinho perdido no tempo, acho que estamos todos, e que arranca já com uma série de projetos, nomeadamente na área da agroecologia. E aquilo que nos faz mexer é um pouco estes desafios que nós temos pela frente, ou seja, se olharmos para relatórios de referência como do World Economic Forum, verificamos que aparece muito verde naqueles que são os maiores riscos que temos que enfrentar. Eu pessoalmente gosto muito de verde, quer por ser biólogo, quer por ser sportinguista, mas aqui preferia não ver tanto verde e que os problemas ecológicos não fossem tão dramáticos. Mas realmente vemos aqui que a questão da ação climática, dos eventos climáticos extremos, da perda de biodiversidade, dos danos ambientais que nós, humanidade, causamos e da crise de recursos naturais, estão no top 10 dos problemas maiores que temos que enfrentar. E temos que enfrentar, vemos tanto a curto prazo, de 0 a 2 anos, temos os eventos climáticos e a nossa capacidade ou não de nos adaptarmos a esses eventos climáticos. Temos então as questões também cada vez mais emergentes daquilo que é a interação entre o homem e a natureza, mas depois a médio prazo, 5, 10 anos eu considero que é médio prazo, porque pode ser um instante, aparece aqui cada vez mais a perda da biodiversidade e a degradação dos ecossistemas como ameaças altamente relevantes àquilo que nós estamos a falar. E em boa verdade o que é que isto mostra? Que não há uma crise climática, não há uma crise ecológica, há uma crise gêmea, como agora se chama. Portanto, são dois eventos que estão extremamente ligados e que de facto não só estão ligados como são codependentes e influenciam um ao outro. Portanto, à medida que vamos causando também perturbação a nível dos sistemas ecológicos do planeta, vai perturbar também o sistema climático, e à medida que o sistema climático muda, não é, ao tal change, ao tal câmbio, temos então também outros problemas ecológicos, nomeadamente água a mais, água a menos, seca, etc, como todos já estarão habituados a ouvir falar. E é preciso lembrar que, como em qualquer crise, existem vencedores. Eu dou aqui 2 exemplos que achei curiosos, que é, eu estou curioso, por acaso ainda nunca provei, vinho finlandês, deve ser interessante. Portanto, às portas de Helsínquia faz vinho. Quem tiver dúvidas é só ver onde é que fica Helsínquia em termos de latitude, e acho impressionante como é que se pode ter essa expectativa. E em Inglaterra, não só se faz vinho, como cada vez se faz mais e melhor vinho em Inglaterra. Portanto, na zona sul de Inglaterra, inclusive vinho que compete em mercados internacionais e que mesmo em castas icónicas como o Chardonnay e o Pinot consegue competir com os grandes tubarões internacionais franceses e da Califórnia. Mas é interessante pensar que também existem losers, não é? E esses losers, quando nós vemos a crise da África do Sul, alguns se lembrarão há algum tempo atrás, quando a cidade do Cabo tinha 20 dias de água para sobreviver. Mesmo no Chile, que é um país extremamente interessante do ponto de vista da produção agrícola, atravessa picos de eventos climáticos extremos que estão a pôr em causa como é que posso dizer, a capacidade e a previsibilidade da produção, e nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui em termos daquilo que é a expectativa das alterações climáticas, como é que isso nos vai afetar, e a verdade é esta: o país não só está a mudar, como vai continuar a mudar. Isso vai ter, obviamente, um impacto sobre aquilo que não só os modelos de agricultura e as práticas agrícolas, mas também o próprio mapa da viabilidade da agricultura. Vai ser um desafio e tanto, porque nós não vamos conseguir parar as alterações climáticas, não neste tempo tão curto, temos que nos adaptar. Portanto, a ideia, mesmo que todos aqui deixássemos produzir uma molécula de CO2 que fosse, a verdade é que a adaptação é a única forma que temos para enfrentar esta crise e esperar que não façamos pior, e isso é o nível mais macro, também tem que ser implementado. E aquilo que nós vemos, se calhar temos que olhar para aqueles que já se adaptaram, não é? Para quem é que já se chegou à frente. Eu gosto deste exemplo de vinhas em Marrocos e no Egito. Marrocos parece pitoresco, não é? Estão a usar um camelo para fazer para tratar do solo. Não é para ser pitoresco, é para ser realmente um animal muito adaptado e, além disso, não consome combustíveis fósseis. É uma prática bastante interessante, nomeadamente quando o rendimento ou o subsídio ao rendimento não permite fazer alguns dos exageros com que nós nos habituamos.
Mas a questão é esta, se calhar temos mais a aprender neste momento com o Marrocos, com a Tunísia e com o Egito, do que propriamente com a Finlândia ou com a Inglaterra, porque são laboratórios vivos do que é que se pode passar. Mas acho engraçado também esta fotografia. Alguns utilizadores do Windows de há mais anos se lembram da parte de cima, que era o screensaver, não, o fundo, o fundo do Windows durante muitos anos. E hoje em dia, curiosamente, esse prazo é uma vinha, ainda por cima uma vinha que tem práticas agroecológicas, portanto não deixa de ser engraçado como a vida também continua a evoluir. E aquilo que nós sabemos é que as coisas estão intimamente ligadas, ou seja, quando nós falamos em sustentabilidade, temos que falar obrigatoriamente nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, nos ODS, e nesses ODS o que é que acontece? Aparentemente, quando nós vemos a grelha com os quadradinhos, se olharem bem parece que está tudo igual, parece que está tudo ao mesmo nível. Não é de todo verdade, não é assim que as coisas funcionam. Sistemicamente, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável não estão todos ao mesmo nível do ponto de vista operacional, simplesmente operacional. A verdade é que se nós falharmos nos ODS que têm a ver com a gestão da biosfera, dificilmente conseguimos cumprir os ODS que têm a ver com a estabilidade da sociedade e com o seu progresso, e ainda mais dificilmente conseguimos garantir um modelo económico de desenvolvimento e progresso assente numa sociedade estável, assente numa biosfera segura. Portanto, há muito trabalho a ser feito, nós normalmente lemos esta pirâmide sempre muito ao contrário, mas a realidade real está-se um bocadinho nas tintas para a nossa percepção e a realidade real é aquilo que realmente nos afeta e nos vai determinar em termos das nossas condições. E a realidade real diz-nos que estamos a caminhar um caminho perigoso, ou seja, se nada for feito em muito pouco tempo, mas mesmo do ponto de vista da vida humana em mesmo pouco tempo, nós podemos chegar a um momento em que a própria degradação ecológica, a perda de espécies, o desaparecimento de habitats, a transformação radical de algumas áreas da Terra, não é? Não tanto em Portugal, mas a nível global, vai nos levar para um caminho de forte risco. Fazendo alguma coisa, temos algumas hipóteses. Mas a verdade é que, neste momento, temos ao nosso alcance uma série de ferramentas, instrumentos e até de financiamentos, atenção, até de financiamentos, até de novos modelos económicos, que nos permitem apostar numa visão nature positive, está positiva para a natureza, porque restaurar capital natural, de acordo com a teoria capitalista, é restaurar as hipóteses de utilizar esse capital natural para o nosso próprio desenvolvimento e progresso. Portanto, é uma questão de inteligência económica também, acima de tudo. Porque se não houver um restauro do capital social e natural, dificilmente conseguimos gerar outros tipos de capital sem aumentar radicalmente o risco para a nossa própria estabilidade. E há muitos que pensam que a agroecologia é assim uma coisa gira, fofinha, fixe, mas dá um bocado de trabalho, ok? Estudar a agroecologia e perceber como é que as coisas realmente funcionam na prática dá algum trabalho, mas também dá bastante prazer. Então aquilo que eu quero mostrar é que se calhar não fiquem tão tristes como a menina da direita, a agroecologia é fazível e tem aspectos práticos que eu vou passar a mostrar. Porquê mudar para este pensamento? E é um ponto importante que eu gostava de deixar já esclarecido. A agroecologia não tem só a ver se é agricultura biológica ou não. Nós podemos ter práticas agroecológicas, a agricultura biológica tradicional a pequena escala, como podemos ter práticas agroecológicas em agricultura intensiva de larga escala. Há uma maneira boa e uma maneira má de fazer as coisas, como diz o meu colega Paulo Pereira, e portanto não tem tabus, nós não temos tabus, não temos preconceitos, é para trabalhar com aquilo que for preciso, e acredito que existe perfeitamente lugar na nossa economia para projetos tecnologicamente avançados e intensivos, como existe lugar na nossa economia para projetos mais, digamos assim, mais comedidos ou de escala mais pequena ou de uma escala rural mais tradicional. Existe espaço para tudo e existe aqui uma transição para o bom senso que nos tem que fazer perceber como é que os modelos económicos se equilibram uns aos outros. Não há um único, eu não acredito, nunca acreditei, jamais acreditarei num modelo único para o que quer que seja. Mas a verdade é esta, do ponto de vista da biodiversidade, nós temos que encontrar medidas para proteger, valorizar e usar o próprio valor dos ecossistemas a nosso favor. Existe toda esta pressão do prado ao prato, não é? Do farm to fork, garantir cadeias alimentares mais sustentáveis. Temos que definir então o que é que significa sustentabilidade na prática, ok? Na prática, o que é que significa sustentabilidade nos vários modelos de produção? Não há, mais uma vez, não há um modelo sustentável e os outros todos insustentáveis. Todos eles podem caminhar para a sustentabilidade já agora. A sustentabilidade é um caminho, não há um fim, não é? Olha, isto já está sustentável, está bom. Não, há sempre coisas a fazer, assim como em qualquer negócio, há sempre aspectos a trabalhar. Um outro desafio muito grande é a neutralidade carbónica e o phase-out também dos pesticidas e dos herbicidas. Portanto, nós temos que conseguir responder a estes desafios
e a ideia é respondermos a estes desafios com soluções, com opções. Não é? E são essas opções em que nós acreditamos. Portanto, temos que perceber se existem ou não práticas que estão em conflito com a natureza. Desculpem. Se existe ou não informação suficiente e informação de qualidade para fazermos então este casamento entre duas áreas científicas que estão ligadas, sempre tiveram ligadas. Existem ou não indicadores adequados para medirmos o risco ecológico e climático de uma forma perceptível e de uma forma acessível a qualquer produtor? Não tem que ser obrigatório, e é muito perigoso quando é preciso ter formação superior ou um doutoramento nestas áreas para perceber como funciona. Isto tem que ser perceptível a todos os níveis. E como é que nós conseguimos comunicar, não é? Como é que conseguimos sair daqui deste conflito de factos contra opiniões, não é? Eu acho que tem que sair aqui um bocadinho de cima da mesa. Nós acho que é agir para conversarmos, para conversa de café. Agora, para gerir uma produção, para gerir um negócio, para desenvolver uma estratégia ou para atrair investimento, eu acho que é uma afirmação um bocadinho perigosa. Então, o que é que eu acho? É preciso casarmos aqui 4 pontos, ou seja, a agroecologia ligada à gestão de ecossistemas e à transição climática implica termos capacidade para a transição ecológica, que tem que ser adequada a cada região, tem modelos, tem limites, tem sucesso e deve ser trabalhada. A bioeconomia, porque ao fim e ao cabo existe uma série de recursos e serviços, nomeadamente recursos silvestres, que podem ser aproveitados nos chamados terrenos incultos, nas áreas mais marginais, e que podem ter um aporte económico e social bastante interessante. Em termos de soluções, o que é que já existe? O que é que já se faz em termos de conservação do solo, as chamados os enrelvamentos, os adubos verdes, as faixas de polinizadores, as sebes, etc. O que não falta são exemplos e ferramentas do que é possível fazer. E risco, não é? O risco é absolutamente crucial, porque nós só conseguimos gerir aquilo que entendemos. Portanto, se deixarmos muita informação de fora, arriscamos a que essa informação nos prejudique ou, no outro sentido, esconda oportunidades de desenvolvimento e oportunidades de investimento para as quais nós não estávamos a olhar. Portanto, ao fim e ao cabo, encontramos aqui um equilíbrio, não é? Do que é que significa o chavão da agricultura convencional e o que é que significa o chavão da agroecologia. E basicamente é fazer uma mudança de paradigma em que usamos mais a natureza a nosso favor. Eu gosto muito desta analogia, para quem já praticou artes marciais, lembra-se deste chavão, que é usar a força do adversário a nosso favor. A questão é que a natureza não é nosso adversário, pelo contrário, é o nosso contexto. Portanto, é usar a força da natureza a nosso favor. É o facto de que se aquilo realmente, se temos ali espécies que estão a perturbar, se temos questões do solo, se temos questões do enquadramento ecológico, questões da água, de onde é que vêm essas questões e como é que nós podemos virar o bico ao prego, por assim dizer, e ter aqui uma perspectiva positiva e construtiva sobre as mesmas. E entender que, de facto, a biodiversidade e os ecossistemas não são coisas que estão lá fora, não tem que ser extrínseco, não tem que ser uma coisa que anda ali no campo e na mata e por aí fora. Não, faz parte do nosso dia a dia. Questões como a segurança energética, a segurança hídrica, a nossa própria saúde, segurança alimentar. Aliás, o próprio aparecimento da Covid-19, do SARS-CoV-2, está ligado a uma crise ecológica, profunda. E não só aquilo que é o risco em termos de produtividade, vulnerabilidade, etc., mas também novas oportunidades. Eu gostava muito de focar nesta questão das novas oportunidades. Há toda uma nova economia, há toda uma economia de base natural que pode e deve ser explorada se nós olharmos para isto como um fator de desenvolvimento. Quer desenvolvimento social e económico, quer a questão da redução dos problemas sociais, a geração de oportunidades de empregos e de desenvolver novos produtos e serviços, etc. É muito por aí que vale a pena pensar também nestes pontos. E quando nós pensamos naquilo que são os tais serviços dos ecossistemas, que parece assim um chavão meio estranho, de facto, eu biólogo me confesso que às vezes encontramos assim umas expressões que não são as mais claras do mundo, portanto é muito importante saber comunicar e aprender a comunicar, mas ao fim e ao cabo o que é que nós estamos a falar? Qual é que é a capacidade da paisagem, seja ela mais complexa ou menos complexa, para nos dar provisão de coisas que nós precisamos, dar-nos suporte de ciclos que são fundamentais, desde a água, ao carbono, ao solo, à polinização por aí fora, e a própria regulação destes fatores que são fatores determinantes para a produtividade agrícola e para uma série de modelos. Nós não conseguimos pensar em como ter modelos mais sustentáveis se não pensarmos na questão climática, da água, da erosão, dos incêndios, da seca, da desregulação das chuvas, etc, etc. Ao fim e ao cabo, o que nós dizemos? Um ecossistema mais complexo é mais resiliente, tem mais capacidade de resposta. Então é casar
estes 3 pontos, como vimos até aqui, não é? Casar o ponto da biodiversidade, habitats e espécies, e há 2 biodiversidades, digamos assim. Há a biodiversidade com alto valor de conservação, espécies e habitats raros, ameaçados, coisas únicas, etc., que nós temos que conservar também por questões legais, mas acima de tudo também por imperativos sociais. É fundamental não passarmos à próxima geração a mesma riqueza que nós herdamos. A questão dos habitats em termos funcionais, portanto, a própria segunda biodiversidade que existe é a biodiversidade funcional, aquela que nos dá serviços, desde os polinizadores, controladores de pragas, reguladores de solo, etc. Portanto, estas 2 biodiversidades coexistem, mas o foco, quando falamos de conservação, ou o foco, quando falamos de funcionalidade, são focos diferentes. E depois, de facto, conseguirmos gerar essa tal prosperidade. Quer dizer, nós neste momento estamos a fazer projetos bastante engraçados na NBI, na Natural Business Intelligence, onde eu trabalho, a empresa que estou a ajudar a desenvolver, em que estamos a fazer projetos em vinhas, olivais e amendoais e pistachiais e mais não sei o quê, maçãs, peras, abacates, o que vocês possam imaginar, como até utilizar os próprios novas instalações como os parques solares, e como é que um parque solar pode ser gerido para ser também uma área de conservação e uma área agroecológica. E é perfeitamente fazível e planeável. Importa saber quais é que são as variáveiszinhas que nós temos que controlar. Enfim, muita coisa que se pode fazer. E a verdade é esta: quanto mais complexidade nós temos, mais oportunidades nós temos. Então há um pouco um sinónimo entre capital natural, diversidade desse capital natural, e oportunidades do uso desse capital natural. E agora temos que fazer ajustes. Agora temos que criar aqui modelos económicos e sociais que façam os ajustes e os balanços e nos deem aquilo que nós precisamos hoje, sem comprometer aquilo que nós podemos vir a precisar amanhã, mas pelo contrário, reforçando as oportunidades de amanhã podermos ter mais opções do que aquelas que temos hoje, porque isto é um princípio básico do desenvolvimento económico. Ok, então qual é que é o foco aqui? Se nós conseguirmos olhar para a agricultura, ou para o desenvolvimento florestal, ou o desenvolvimento regional, é tudo. Nós gostamos muito de meter as coisas em blocos, mas as coisas não estão assim tão em blocos quanto isso, na realidade. Então, havendo um foco em biodiversidade e serviços de ecossistemas, havendo uma capacidade de planear do ponto de vista agroecológico, casando estas áreas, e do ponto de vista da resiliência climática, como é que devemos responder, existe uma série de boas práticas que nós sabemos que têm impactos. Não vou estar agora aqui a enumerar, vocês podem ver nos slides, mas essas boas práticas, onde as coisas estão fundamentais, como gerir zonas úmidas e ribeiras, mosaicos agrícolas, mosaicos florestais, SEBs, etc., e saber quais é que são os impactos. Isto dá-nos uma correlação entre aquilo que planeamos, aquilo que executamos e aquilo que vamos ter amanhã. E é aqui que é o ponto mais importante. Fazendo a viagem reversa, se nós tentarmos perceber quais é que são os impactos que estamos à procura, conseguimos descobrir quais é que são as práticas que queremos desenvolver e encontramos as opções. E é neste ponto que eu gostava mesmo de focar. Nós temos que criar opções para ter uma economia de base natural, e a agroecologia é isso que nos dá-nos essas opções para ter modelos, como eu disse, tanto da agricultura tecnológica intensiva como uma agricultura mais de comunidade e mais de partilha mais diversificada. Não há aqui tabus no meio disto tudo. E existem tantas coisas interessantes que nós podemos olhar à nossa volta, sem estarmos aqui muito preocupados com questões técnicas. Mesmo a questão dos polinizadores, nós passamos a vida a falar da abelha do mel. A abelha do mel é um polinizador e, honestamente, do ponto de vista ecológico, nem sequer é o mais importante. Pelo contrário, até tem uma série de problemas, mas disso falamos outro dia. Existem miríades de polinizadores, só abelhas e vespas silvestres. Nós temos centenas de espécies que dependem da gestão destes habitats e fazem o trabalho por nós. Eu dou-vos um exemplo. Na cultura da amêndoa, os polinizadores naturais são mais eficientes do que a abelha do mel e ainda tem uma vantagem: não tem que estar a comprar ou a alugar colmeias. Gerindo os ecossistemas, fazendo uma boa promoção desses polinizadores durante o inverno, quando a amendoeira entra em flor, vamos ter um reforço de capital natural que nos vai ajudar não só a ter polinização, como ter uma polinização mais perfeita e frutos mais perfeitos e de melhor calibre. Portanto, isto é a tal ciência que nós estávamos aqui a falar. Mesmo nas zonas mais urbanas ou nas zonas mais habitacionais, digamos assim, a nossa ideia de jardins relevados é uma coisa realmente que está a gasta. Já agora, a história do jardim relevado é muito engraçada, não é? Surge na França dos Luíses, em que, para mostrar que a riqueza era tanta e tão tamanha, usavam terrenos agrícolas simplesmente para ter espaço verde, para mostrar que nós não precisamos de cultivar nada, os outros que cultivem, nós que consumamos. É daí que vem a história do relevado, não deixa de ser engraçado. É um sinal de que eu não preciso de ninguém, eu atingi um estatuto que me permite que tudo aconteça sem eu ter que me esforçar. Agora vamos gerar aqui mais uma vez o paradigma.
ter a sorte de ter um pequeno jardim ou um espaço mais natural, nós podemos ter áreas lindíssimas, do ponto de vista da arquitetura paisagística e da jardinária, coisas mesmo bonitas, atraentes, que valorizam a nossa propriedade, até do ponto de vista puramente imobiliário fazem sentido, e ao mesmo tempo ajudar a biodiversidade, e essa biodiversidade vai nos ajudar a nós, e até ter alimento silvestre à porta de casa. São coisas que, se nós pensarmos bem nelas, são perfeitamente atingíveis, e isto é a agroecologia também, num contexto mais urbano. Mesmo as mal amadas espécies, não é? Quando nós as conhecemos, portanto, o javali, claro que eu sei que o javali causa danos porque está em completo descontrole, mas mesmo espécies como o javali são extremamente importantes para haver uma recirculação de nutrientes e um reajustamento dos habitats para que eles possam evoluir, para que a natureza possa evoluir e nos dar mais riqueza. E até também outro mal amado, que é a madeira morta e as zonas que parece que estão mal amanhadas, como se costuma dizer aqui mais para o sul, são extremamente importantes para manter fungos, animais, insetos, aves, etc. Alguns desses fungos nós até gostamos muito de ter à mesa, que é engraçado, há uma riqueza muito maior em cogumelos, como o meu colega Paulo diz, se queremos ter bons cogumelos é procurar áreas bonitas, é assim que funciona. Um carvalhal bonito vai ter de certeza mais espécies de cogumelos e mais riqueza de cogumelos do que um carvalhal mal amanhado ou mal preparado. Um pinhal bonito vai ter. Porquê? Porque a própria biodiversidade também é estética, nós também somos biodiversidade, portanto temos um drive para olhar para isto de uma maneira esteticamente interessante, que tem a ver connosco, tem a ver com o bem-estar, com a harmonia de nos sentirmos integrados. E por baixo dos nossos pés, então, é uma loucura. Aquilo que se passa por baixo dos nossos pés é de uma riqueza absolutamente incrível, e quanto mais nós conhecemos agora até com novas ferramentas, que nós também estamos a trabalhar com ferramentas de avaliação de microbiomas e DNAs ambientais e outras coisas que não temos hoje tempo para estar a falar aqui, mas que são extremamente interessantes, mostram-nos a diferença que existe entre microhabitats de solo de zonas geridas do ponto de vista da agroecologia com zonas geridas do ponto de vista convencional. Mesmo o impacto que os herbicidas têm, os herbicidas não têm um impacto sistémico, são das plantas que afetam, têm um impacto na própria comunidade microbiana. Portanto, nós temos que perceber qual é que é esse impacto e podemos aceitar e dizer que vamos continuar com esse impacto. A questão aqui não é sim ou não, a questão é conhecemos ou não conhecemos. Aceitamos ou não aceitamos os factos. Uma vez que aceitemos os factos, podemos seguir no caminho em que estávamos. Mas seguir no caminho em que estávamos porque não temos informação, isso é que já não é aceitável. Vivemos numa sociedade em que realmente a informação é o bem mais precioso. A data, não é? É de longe o bem mais precioso. Não tivéssemos nós aqui nas redes sociais, não é? Nós estamos nas redes sociais porquê? Porque nós somos uma sociedade de data, de partilha de data. E esse é que é um ponto importante para entendermos como é que isto tudo funciona. Então, temos hipótese ou não temos hipótese? Há aqui soluções ou não há aqui soluções? E aquilo que vemos, eu gosto muito deste relatório, já tem 2 ou 3 anos, e é muito, muito interessante, que é o futuro da natureza e do negócio, Nature and Business. E falam aqui de uma série de aspectos que são importantes para a nossa economia, para desenvolvermos a nossa economia, para darmos um salto para uma nova economia, desde o restauro e conservação da biodiversidade até à agricultura smart e à gestão florestal smart, e fala aqui da agroecologia de uma maneira muito, muito clara. A gestão de ecossistemas relacionada com a questão da gestão dos habitats, do carbono, da fertilidade, de diminuir as dependências de fatores externos, ao fim e ao cabo. Conseguimos descarbonizar as cadeias de valor, conseguimos trabalhar com fornecedores que vão aportar mais valor àquilo que nós fazemos e juntamente com eles vamos gerir capital natural, aumentar as tais probabilidades de conseguirmos ter mais vias de progresso. Do lado dos consumidores também cada vez mais procuram-se produtos ambientalmente sãos, a questão do consumo responsável, a mudança de hábitos alimentares, aquilo que há meio dúzia de anos era quase que uma anedota, alguém ser vegetariano, não é? Lembro-me de ter amigos vegetarianos e tenho familiares vegetarianos e que íamos a algum sítio, perguntávamos, tínhamos coisas vegetarianas e diziam que tinha uma tosta mista sem fiambre, pronto, isso já era vegetariano. Hoje em dia, em qualquer cidade, qualquer vila se encontram não só bons restaurantes vegetarianos, como em restaurantes dos mais convencionais, opções vegetarianas reais. Quer dizer, e existe esta lógica também do flexitarianismo. Eu não sou vegetariano, mas eu adoro comida vegetariana como adoro outras comidas. E é isto que é importante, ou seja, aquela ideia, vamos comer carne ou peixe, né? Não podemos comer carne, peixe ou vegetariano, é mais uma opção, e é disto que se vive. E ao termos mais opções também que sejam veggie-friendly, ou seja, próximos do vegetarianismo, para a agricultura, especialmente para as comunidades de pequenos agricultores, é uma oportunidade económica brutal, mas absolutamente brutal, game changer em termos de rendimento.
Outros aspectos são importantes do ponto de vista da tecnologia. Nós estivemos agora a desenvolver um projeto em colaboração com uma outra empresa, que é a XM Ceuticals, para utilizar terpenos de plantas silvestres para bloquear a Covid-19, para serem desinfetantes e serem fatores de bloquear o vírus do SARS-CoV-2. E utilizando plantas, algumas delas que existem nos vossos jardins e nos vossos espaços agrícolas. A questão também de reduzirmos o desperdício alimentar e aumentarmos a capacidade desse desperdício ser mais um fator de produção. E já para não falar no ecoturismo e no agroturismo. Quer dizer, nós somos um país de serviços. E sendo esse país de serviço, ignorarmos o potencial que isto tudo tem de casar é passar ao lado de muita coisa. Portanto, já muita coisa se faz, mas eu acredito que ainda nem sequer atingimos a rampa de subida do que pode ser à séria uma promoção de uma estratégia de ecoturismo e agroturismo com relevância regional e com relevância nacional. Quase a terminar, a questão dos biopesticidas e biofertilizantes. Sim, nós precisamos de fatores de produção, a agricultura é risco, não é? A natureza, por muito inteligente que seja, não nos dá nem campos de milho, nem nos dá vinhas, dá-nos outras coisas. Qualquer campo de milho, qualquer vinha, o mais sustentável do mundo é um sistema artificial. Sendo um sistema artificial precisa aqui de fatores que temos que controlar para conseguir garantir que temos o rendimento que estamos à procura. A questão dos mercados certificados a crescer de uma maneira absolutamente exponencial. E às vezes sinto-me assim, que é temos as soluções todas, mas usamos a mesma solução de sempre. Portanto, aqui neste caso temos as maquinetas que podiam estar a fazer a limpeza, mas não, é a desgraçada da senhora que está mais uma vez de esfregona na mão. E eu sinto, muitas vezes nós somos assim. Nós temos as soluções, nós temos as opções, temos a tecnologia, mas insistimos sempre com as mesmas respostas. É a altura mesmo de mudar esse paradigma e ao mudar esse paradigma, gosto muito desta imagem que representa uma enfermeira italiana quando foi a primeira vaga da Covid-19 em Milão. A rapariga claramente estourada de ter estado a trabalhar no meio daquela crise que ainda não sabíamos bem o que era, e a necessidade que ela sentiu de sair da situação de urgência foi vir cá para fora e sentir um pouco da natureza, sentir os elementos naturais, veio sentir os aromas, o tato, de reaproximar-se da natureza. E nós próprios também somos assim. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ver muita gente que não ia fazer um passeio de campo há anos, que não ia visitar as zonas rurais há anos, e como não podia ir ao outro lado, redescobriu o campo com muita alegria e muita satisfação. E isto, redescobrir o campo, também significa redescobrir, não é só aquela questão ancestral e aquela questão saudosista, mas é no futuro. O que é que vai ser o campo do futuro? Será que vai ser assim tão interessante que nós queiramos ficar para fora para cheirar as árvores e as flores? Portanto, já chega de estarmos aqui a queixarmos que mais não é possível e que precisamos sempre de ajuda disto e daquilo, e temos que começar a implementar estas soluções de uma maneira prática. E para já temos esta ideia de que a agroecologia às vezes parece assim uma coisa meio engraçada, não é? Umas ideias giras que estes gajos agora têm, não é? Que estes tipos agora têm, desculpem lá o meu português prosaico, mas é um bocadinho mais do que isso. Portanto, fica aqui o desafio. Isto são horas de pensarmos em alguns desafios engraçados, portanto, agora do vosso lado venham as questões e os pensamentos e as opiniões. Gostava também de vos ouvir. Obrigado. Nuno Gaspar de Oliveira, muito obrigado. Foi uma excelente lição, aula sobre agronomia e ecologia, mas sobretudo numa vertente que a mim me agrada, que é a questão também da sustentabilidade económica e social, porque dá a ideia que normalmente estas questões da ecologia e do ambiente não têm que casar com o pagamento de contas e com conseguirmos viver das coisas. Eu adoro pagar contas e ordenados, mais ordenados do que contas. Portanto, acredito mesmo que estes modelos têm que estar casados. Claro, aqui passando às questões e ao debate, podemos considerar que a agricultura biológica é melhor para o ecossistema? Essa pergunta é um clássico. Sim, não talvez. Uma boa agricultura biológica, bem feita, bem estruturada, que pode ser, volto a dizer, desde uma perspectiva caseira até uma perspectiva industrial, é de facto melhor para o ambiente. Uma má agricultura biológica, em que simplesmente estamos aqui a tentar tapar o sol com a peneira e substituir o produto A pelo produto B, se calhar é menos interessante para o ambiente. Gosto mesmo muito da frase e da ideia de que há uma maneira boa e uma maneira má de fazer as coisas. Eu acredito que há uma maneira boa de fazer agricultura biológica e uma maneira má de fazer agricultura biológica.
há uma maneira boa de fazer agricultura industrial, uma maneira má de fazer agricultura industrial. Tudo depende da informação que temos e da capacidade que temos para entender essa informação e para, entendendo essa informação, conseguirmos, de facto, responder ao mesmo. Reparei que o José caiu, não sei se quer que eu repita, se houve aqui algum problema na transmissão. Pois, peço desculpa que a minha internet Falhou. de vez em quando prega-me estas partidas e falha. Não sei, só resumindo a resposta, era que estava a dizer, há uma maneira, a agricultura biológica bem feita, excelente para o ambiente, a agricultura biológica mal feita, ou em que só se quer substituir o fator A, o produto A pelo produto B, não é assim tão interessante. Portanto, é mais a maneira como se faz as coisas e como se respeita o mosaico, não só a área agrícola, o mosaico envolvente os fatores de produção pode ser, ou seja, é uma aproximação, não é a panaceia, não é a resposta universal. Ok. Agora estou com um problema, é que comecei e perdi as questões. Ui, não sei se consigo ajudar, deixa lá ver aqui. Não, estou a ver se o Rui me consegue ajudar. Eu vejo aqui no bate-papo estou com muitas questões. Claro. E pedia ajuda na mediação. Claro. Por norma, costumo corrê-las por ordem, que é para ninguém se sentir, exceto quando são repetidas. Eu pedi ao Rui se pode ajudar, porque me caiu a internet, eu voltei a entrar e perdi-as. Portanto, aqui há seguindo essa primeira pergunta de Carlos Castelo, será? Ele pergunta também qual é a forma mais eficaz de se fazer em novos locais onde estão a começar o mesmo tipo de problemas e qual o sistema agro-silvópastoril pastoril que melhor promove os ecossistemas naturais de elevado valor. Mais uma vez, a resposta é uma resposta de banda larga, ou seja, cada local, cada região tem as suas características e mesmo dentro de cada região existem zonas diferentes. A resposta mais universal é mesmo sempre promover o mosaico, ou seja, não olhar para um modelo único, mesmo o mosaico agro-silvopastoril do montado com produções agrícolas, com áreas naturais, com zonas úmidas, com zonas de lazer, é sempre mais interessante do que propriamente ter tudo sobre o mesmo modelo. Portanto, eu acredito muito e acredito, lá está, com base em factos, não é uma questão de fé, é uma questão de factos e de observação e de ciência, que se tivermos um mosaico bem gerido, temos mais riqueza, temos mais capital natural, temos mais opções. Ok, obrigado. Eu não sei se tem na mesma ordem. A pecuária extensiva de caprinos tem valor ecológico em Figueira de Castelo Rodrigo? Figueira de Castelo Rodrigo, um grande abraço para Figueira de Castelo Rodrigo. Trabalhei um ano no Douro Internacional e é uma zona fantástica. É assim, mais uma vez, diria que sim. Eu diria que a questão da pastorícia, quer com caprinos, quer com ovinos, quer se calhar com outras coisas, é extremamente interessante e tem sido um bocadinho mal vista. E eu acho que temos que trazer para cima da mesa que um pastor é um gestor de ecossistemas, ok? E a gestão de ecossistemas faz com informação e utilização mesmo dos rebanhos como ferramentas de gestão de ecossistemas. Portanto, não é só uma questão de rendimento, é importante perceber que a gestão de um rebanho, uma manada, tem duas vantagens. Por um lado, tem um modelo económico subjacente, porque é que as pessoas estão a produzir aquilo, mas isso é os bens. Mas, por outro lado, produzem também serviços. Nós vamos falar muito na questão das cabras chapadoras e até foi assim um bocadinho tratado de uma maneira assim um bocadinho recambulesca, mas a verdade é que é mesmo esta. Nós estamos num projeto também numa vinha na zona do Dão, em que foram utilizadas agora durante o inverno ovelhas certificadas para o queijo da serra. E então o que é que aconteceu? Essas ovelhas foram lá, conseguiram fazer o controle das ervas que se ia fazer com herbicida e com maquinaria, ainda conseguiram fazer alguma mobilização de solo e ainda conseguiram estrumar o solo porque estavam lá na altura certa. O pastor ficou contente porque tinha alimento, que estava com dificuldade em ter alimento, lembra-se com o inverno seco, toda a gente se lembrará disso, e por outro lado vai ser engraçado, se calhar no futuro, perceber que uma vinha que é agroecológica, ou seja, não é biológica, pode ter de facto as ovelhas e depois, quem sabe, até fazer um pairing entre o queijo e o vinho e ver o que é que sai dali. Mas em Figueira de Castelo Rodrigo é uma zona que vai ser bastante afetada e é bastante afetada pelas alterações climáticas, é uma zona riquíssima em biodiversidade rara e única, portanto eu diria que é absolutamente imprescindível ter estes instrumentos de gestão de ecossistemas e ao mesmo tempo de rendimento também para as pessoas e para as comunidades, e eu adoraria que fosse uma maneira integrada, que não fosse só os cuidadores de cabras por um lado, os cuidadores da vinha por outro, os cuidadores do território por outro. Fica aqui um desafio
à idealidade de Figueira Castelo de Rodrigo, de juntar estas pessoas todas e ver como é que elas podem cooperar para tornar Figueira ainda mais interessante e mais viva e mais rica em capital natural. Do ponto de vista do pastoreio, pronto, e retirando a questão das vinhas e de alguns animais, funcionaria melhor passar só com uma espécie animal ou várias espécies animais na mesma área? Como é que isso funciona do ponto de vista de ecossistema? Depende do ecossistema, se estivermos a falar dos montados da zinho do sul, ou se estamos a falar dos carvalhais do centro, ou se estamos a falar de um mosaico mais agrícola do Minho. Lá está, eu não consigo encontrar uma resposta. Aquilo que eu sei é que vale a pena as pessoas falarem umas com as outras e conhecer e trocarem conhecimento, a tal polinização cruzada em que eu acreditava. É extremamente interessante. A utilização dos animais, especialmente dos ruminantes, é mesmo muito interessante para a gestão agroecológica, mas depois lá está, não há uma solução única, volto a dizer, não há uma receita a dizer assim, ok, olha, então é assim, em fevereiro passa as ovelhas, em janeiro passa as cabras e depois passa os patos em agosto só porque sim. Não, ok, desculpem lá, mas isto não funciona assim. Cada caso realmente tem que ser compreendido, tem que ser entendido, e o ideal é trabalhar com os agentes da região em que estão na terra, que conhecem as coisas como dificilmente alguém de fora conhece, e que se consiga criar então estes mecanismos de diálogo produtivo para a utilização dos sistemas de pastoreio em contexto quer silvícola, de produção florestal, como em contexto agroecológico, de produção de bens e alimentos. Ok, muito obrigado. Qual a melhor agricultura para melhorar o ecossistema predominante de eucalipto no Parque das Serras do Porto? Mas vocês fazem umas perguntas engraçadas. As Serras do Porto, ok, lá vamos às Serras do Porto. Isso é uma área muito, muito interessante que nós, inclusive, tivemos a analisar até recentemente. Qual a melhor agricultura nas áreas de eucalipto? Eu diria que assim, como em tudo na vida, isto é como ir ao teatro. Nós podemos ter um excelente ator de drama, metemos-lo a fazer comédia, aquilo dá barraca, não é? Portanto, eu diria que por vezes o que nós temos são problemas de casting, ou seja, eu acredito que é possível fazer bom eucaliptal nos sítios, nas áreas em que realmente têm aptidão, e é possível fazer bom eucaliptal. Fazer eucaliptal em todo lado, porque sim, porque diz que não se consegue tirar rendimento mais de maneira nenhuma, menos fã. Sou francamente menos fã. Até porque, de facto, e há mais um exemplo engraçadíssimo que o meu colega Paulo Pereira desenvolveu em São Pedro do Sul, que foi estar com as pessoas e mostrar que a conversão progressiva do eucaliptal, naqueles casos em Carvalhal, acabava por dar mais em cogumelos todos os anos do que o somatório da renda que as pessoas tiravam do eucalipto dali ao fim de 12 anos. Portanto, é interessante pensarmos nisso. Agora, qual é o modelo de agricultura? Claramente, volto a dizer o mesmo, mosaico, com culturas anuais onde elas de facto são adequadas, culturas perenes onde são mais adequadas, e é mesmo uma questão de ir ao teatro, é o casting, as peças certas no sítio certo, porque não tenho a mínima dúvida que é possível fazer uma agricultura variada nessa área, e o variado, volto a dizer, tanto pode ser muito tradicional como altamente super tecnológico, com ferramentas do arco da velha, nessas áreas, e manter algumas áreas de boa produtividade florestal do eucaliptal e conseguir restaurar uma série de questões também culturais. Porque, acima de tudo, muitas vezes o nosso problema não é tanto agricultural, mas mais cultural puro e duro. De percebermos que, de facto, uma boa gestão daquela paisagem, uma atratividade de mais as pessoas para se envolverem até na gestão, leva-as a que também não tenham tanto tendência para criar danos sobre a mesma. Por exemplo, a questão dos desportos motorizados na Serra de Valongo e por aí fora, as zonas em que são mais castigadas, porque depois há bons utilizadores de desportos motorizados e há maus utilizadores, é sempre a mesma coisa. Mas a probabilidade de se fazer má utilização de desportos motorizados na Serra em sítios bonitos e bem estruturados e que as pessoas lá estejam, é muito menor do que fazer em sítios escabrosos que ninguém quer saber daquilo, ali vale tudo. Portanto, diria claramente, Serras do Porto tem imenso potencial para ter um equilíbrio do mosaico funcional, é que, acima de tudo, aumentar o interesse, a autoestima e o amor das pessoas que lá estão e que visitam, para que se podem fazer 500 mil coisas ali bem feitas. Luís Pardo Oliveira, muito obrigado. A próxima questão. A monocultura do olival no Alqueva deveria ter sido impedida por um plano de ordenamento de território que incorporasse os ecossistemas naturais existentes?
Impedida, impedida é uma palavra forte, devia ser regulada, claro que sim, claro que as coisas devem ser reguladas. Muitas vezes, lá está, nós trabalhamos com olival no Alqueva e aquilo que nós vemos é que há coisas absolutamente terríveis e há coisas muito bem feitas. E, mais uma vez, é possível fazer gestão de solo, gestão de enraivamento, gestão de habitats. Deixar área para a natureza não significa deixar metade da área, ok? Nós conseguimos, por exemplo, no caso da flora e de uma série de fauna funcional, nós conseguimos ter resultados absolutamente incríveis, por vezes com 5%, 10% da área que seria cultivada. E que aquela área, em boa verdade, nunca devia ser cultivada por ter uma série de características que nem sequer são aptas para o cultivo. Mas faz muita confusão, e aqui vou fazer um disclaimer, ouvir alguns, poucos, mas alguns produtores falarem em perdas de rendimentos se não puderem pôr a árvore A, B ou C até ao limite da propriedade e depois mostrarem que têm máquinas que deixam 25% a 30% da azeitona ou da amêndoa da árvore porque não conseguem tirar de lá. Portanto, isto não faz sentido, ok? Isto não faz sentido económico, não faz sentido operacional, não faz sentido ético, não faz sentido social, não faz sentido nenhum. Portanto, o que nós temos que encontrar é boas práticas para se conseguir efetivamente fazer olival intensivo, olival tradicional, olival semi-intensivo, amendoal, etc, 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 salvaguardando as próprias estruturas funcionais que vão garantir a qualidade ecológica e a produtividade daquelas áreas culturais, ao mesmo tempo que salvaguardamos os valores naturais e fazemos outra coisa importante já agora, que é a adaptação climática. Não só a regulação da água e do solo, mas já agora sequestro de carbono a longo prazo não é sequestro de carbono flutuante, é sequestro de carbono que é acumulado a longo prazo através da boa gestão de habitats e com isso permitirmos que os próprios produtores possam ambicionar uma agricultura mais neutra em carbono e mais positiva em natureza. Mas pelo que disse, como é que vê a questão da monocultura? Ou seja... Veja a monocultura do olival da mesma maneira que veja a monocultura da couve galega. Sim, claro. A questão é sempre esta. Sim. É possível fazer monocultura em mosaico, ok? Onde está, repare bem, eu percebo isso. Onde estão filas de vinha, de olival, de amendoal, ou do que seja, há uma questão também tecnológica de se conseguir gerir aquela área. Agora, a densidade das árvores, a maneira como gerimos o solo, a utilização da água e dos fertilizantes, dos recursos, a utilização dos pesticidas, herbicidas, isso tem que entrar na equação. Ok, isso tem mesmo que entrar na equação. Mas vejo perfeitamente como alguns clientes nossos têm áreas que de facto são monocultura, porque é aquilo que está lá cultivado, então, se é de pêssego, se é de couve galega, se é de olival, se é do que seja, isso agora é o modelo cultural que está ali, mas é possível fazer aquele modelo cultural com sebes, com enraivamentos, com proteção das linhas de água, com proteção das zonas úmidas, com instalação de áreas boas para a fauna e com tudo isto é possível, ok? Agora, se me tiver a dizer assim, ok, temos aqui um cliente que tem um proprietário que tem 300 hectares, e nestes 300 hectares não tem mais nada, não tem mais nada, que seja olival ou amendoal ou do que seja, aí se calhar é um abuso, e não é necessário, nem do ponto de vista financeiro e do rendimento é necessário, é simplesmente más práticas ou falta de informação. Mas não acha que os planos de ordenamento deveriam limitar, sei lá, quando tivesse... Essa é a definição de um plano de ordenamento. Essa é a definição do plano de ordenamento, é regular e limitar. Só que as regras são muito ambíguas, ainda por cima. Sim, mas com regras de maior bom senso, não é? Em determinada área só pode ter no máximo X, somando as áreas todas, não é? Eu sou muito a favor dessa abordagem e acho que essa abordagem deve ser construída também com a participação dos proprietários. Não é? Porque se for uma coisa sempre imposta por terceiros, vai sempre gerar entropia e má vontade. E nós temos que ter boa vontade e pensar assim, nós estamos a gerir um território que é acima de tudo privado. Se forem os próprios privados que sentem a dinâmica de fazer as coisas bem feitas, que sentem que estas boas práticas agrícolas de restauro da biodiversidade podem ser bem feitas, eles são os primeiros. Nós temos um caso de um proprietário muito engraçado, que ele quando falou connosco a segunda vez, veio-me dizer uma coisa muito contente, não, arrancámos 2 linhas de olival ali de cima da ribeira, que realmente vocês têm razão, aquilo estava muito em cima da ribeira e queremos restaurar aquilo não nos faz diferença, aquelas 2 linhas de olival. Portanto, eles foram os primeiros a chegarem-se à frente. Portanto, eu acredito na regulação, mas acredito numa regulação que traz as pessoas para dentro da solução e não as impõe, não as encosta ao canto A ou ao canto B, porque senão os humanos são terríveis, é como jogar às cartas, há sempre alguém que vai fazer batota, e quem nos faça batota no sentido positivo. Portanto, sim, regulação, sim, planos de ordenamento, mas vamos fazer as coisas com as pessoas que estão no território. Sim, certo, eu concordo consigo, mas vejo que muitas vezes o interesse de nós próprios, como atores no território,
todos temos os mesmos interesses e, portanto, automaticamente é preciso regulação e burocracia, não é? Porque não é por acaso que existem 50 quilómetros no Alentejo que só tem olival e que se desfez tudo que estava na frente porque se acredita que se pode desfazer, ou seja, eu vejo muitas vezes dizer, eu tenho aqui uma árvore ou 2 ou 3 centenárias. Não há problema, abate-se estas árvores porque eu vou plantar 30 ou 300. Mas isso é como é aquela sim, as compensações está aí por uma área interessante. É como aquela questão da lei da proteção dos preços das azinheiras, que coitados, de vez em quando têm azar porque o trator não conseguiu levantar a grade. Foi azar. E a coisa lá morreu. Já viu o azar que é? O rei da árvore estar todos os anos a morrer mais um bocadinho, depois quando está seca tem que se arrancar. Pronto, problema resolvido. Volto a dizer, se os próprios proprietários forem os primeiros a terem a ambição de usar o capital natural como um drive de negócio de riqueza, percebem na hora a importância dos sobreiros, das azinheiras, das linhas de água, das não continuidades, dessas coisas todas. Eu já vi chamar-se restauro ecológico a passar com maquinaria pesada em cima de uma ribeira, levantar o leito da ribeira e fazer um corte em V em tudo e limpar tudo. E já vi chamar isso requalificação ecológica. Portanto, patrocinado pelas autoridades, atenção. Ok? Portanto, é muito importante nós percebermos que temos aqui um grave problema de dislexia ecológica, de falta de compreensão que a ecologia não é, o que é que a gente agora não pode fazer, em que é que não se pode mexer, não pode, não mexe, não faz. Não, nós temos que agir e temos que poder fazer e temos que ter essa informação para fazer, de facto, da ecologia uma ferramenta interessante. Se for só não pode, não mexe, não faz, vamos sempre arranjar uma maneira de ou ter um acidente com as grades, ou compensar uma oliveira de 2000 anos com 2000 oliveiras. Vamos sempre encontrar uma maneira de dar a volta à questão. A ideia é as pessoas, todos nós, não sentirmos só que... É como a história dos países nórdicos e dos impostos, não é? Nós vamos falar com os dinamarqueses e com esse pessoal, eles não se importam de pagar impostos porque os impostos deles têm consequências positivas. Da mesma maneira que eu acredito perfeitamente que um agricultor deste Ponte de Lima até Lolé não se importa nada de salvaguardar a natureza e de proteger os valores ecológicos, porque se souber que isso tem consequências positivas. Agora, se é só não pode, não mexe, não faz, aí é complicado. Obrigado. Próxima questão. Eu tenho uma exploração agrícola em Arcos de Valdevez, no Parque Nacional da Peneda Gerês. Faço agricultura e pecuária extensivas. Do ponto de vista da sustentabilidade, seria melhor abandonar as atividades ou fazer agricultura mais intensiva para eu poder manter a minha exploração? Excelente pergunta. Temos que ver as contas, não é? Eu não conheço as contas do senhor, isso é aquilo que eu posso dizer, assim, não desista, não abandone, porque você é um gestor de ecossistemas, está a ajudar a gerir aquele ecossistema, até do ponto de vista da natureza, a agricultura tem um papel muito importante. Muitas das nossas espécies protegidas de flora e de fauna estão correlacionadas com a presença de uma boa agricultura. E basta pensar que a Península Ibérica não era a bacia do Congo nem a Amazónia. Há muitos anos, né, desde o Homo erectus que o foco aqui entrou, já para não falar ainda antes disso, tínhamos as grandes manadas, desde os mamutos até os aurochs, até coisas mais recentes. Portanto, existe uma correlação entre a transformação do mosaico da paisagem, agora já não há manadas, não é? Já não há nada disso, ao agricultor. Portanto, a agricultura bem feita, de facto, é positiva para a biodiversidade. Agora, aquilo que vai ser interessante para este nosso amigo é percebermos que, enquanto sociedade, somos ou não somos capazes de, além de comprar os seus produtos, de pagar os seus serviços, ou de conseguir considerar os seus serviços. Por exemplo, um agricultor que de facto nos ajuda a fazer adaptação climática, fazer serviços de regulação de solo, fertilidade e por aí fora, ou deve ser ressarcido ou deve ser recompensado pela via dos impostos. Não faz sentido aquele senhor pagar os mesmos impostos que alguém que só consome quando ele próprio produz serviços que são da utilização de toda a sociedade. Dito isto, se calhar naquela área vale a pena olhar para ela, vale a pena olhar para o mapa daquilo tudo, perceber o modelo económico, o modelo de rendimento e se calhar perceber que aquilo pode ser compartimentado. Se calhar há áreas onde pode haver uma cultura que vale a pena intensificar e outras vale a pena extensificar e conseguir perceber como é que isso tudo vai casar à luz da economia atual, mas também à luz da economia emergente. Aquilo que nós sabemos também é que os novos apoios da PAC, novos apoios da Política Agrícola Comum, estão cada vez mais também virados para a questão dos serviços. Portanto, o agricultor não produz só bens, produz também serviços. Problema, os bens são logo reconhecidos, às vezes com os próprios valores com que se pagam os bens têm muito para onde podemos pegar, mas do ponto de vista dos serviços é que está a fragilidade do sistema e nós temos que conjuntamente cada vez mais, primeiro, avaliar e reconhecer esses serviços e uma vez que esses serviços sejam reconhecidos, como é que
ou desonoramos ou recompensamos as pessoas que produzem serviços que são de utilização de todos. Não é? Alguém que produz água não pode pagar a mesma conta de água que alguém que só consome água. Não faz sentido. É uma questão de injustiça económica e fiscal. Portanto, eu acho que temos que trazer aqui ferramentas de justiça económica e fiscal também para os agricultores e para os gestores de ecossistemas destas paisagens, mas para isso também temos que criar estes tais modelos económicos de transição, como eu falava, de conseguir ajudar este produtor a olhar para aquela área e dizer assim, ok, se calhar vale a pena em 30% desta área ter aqui uma cultura intensiva, que seja uma cultura de bom valor atual e que consigamos ter mercado, e nestas áreas ter outros valores que se calhar não são tão digamos assim, tão incisivos do ponto de vista económico atual, mas podem vir dar origem ou dão origem a outros novos serviços e outros novos fontes de rendimento. Obrigado. Qual o sistema agro-silvopastoril que melhor promove os ecossistemas naturais de elevado valor? O bom senso. O sistema do bom senso. Obviamente que ter 400 vacas por hectare não é a melhor ideia do mundo, mas também simplesmente não ter animais e deixar tudo ao abandono também não é espetacular. Portanto, eu diria que é mesmo isso. E depende, ou seja, uma área de várzea, que é uma área bastante rica em produtividade primária, é uma coisa, uma área do topo da serra, não é? Vamos para o topo da Serra da Freita ou da Peneda, é claramente outra coisa. O que é importante é isto. Nós temos que elevar, temos que criar uma nova condição, quase queria criar uma nova profissão. Portanto, para a questão do pastoreio não pode ser vista como uma coisa romântica do século XV, tem que ser vista como uma profissão extremamente relevante, extremamente importante para o século XXI. Nós estamos no século XXI, não sei se deram por isso, mas 1/5 do século XXI já passou, já vamos quase num quarto do século XXI. E às vezes ainda discutimos o que é fazer no século XXI. Quando der por isso vamos estar no século XXII, ok? Nós vamos precisar muito de comunidades que estejam presentes no território e o pastoreio é absolutamente fundamental na nossa matriz de paisagem. Um pastor ou uma comunidade pastoril tem que ser vista como uma comunidade que também faz gestão de ecossistemas e tem que ter ferramentas tecnológicas, económicas, financeiras, etc., que permitam de facto consolidar as pessoas, tirar-se esta ideia de que alguém que é um pastor ou um pescador tem que viver ali sempre no limiar da pobreza, e não, pelo contrário, temos que elevar estas profissões, mas para isso precisamos de trazer também gente nova, e para trazermos gente nova tem que ser atrativo. Para ser atrativo temos que mudar aqui o paradigma do que é gerir rebanho, o que é gerir gados, seja nas serras, seja nas várzeas agrícolas. E isso é um trabalho que deve ser feito, deve ser compreendido e começa por debate, começa por oportunidades como esta, em que dou mais uma vez parabéns à Espaço Visual, porque realmente se nós não falarmos uns com os outros e não tentarmos entender quais é que são os vários aspectos que estão aqui em questão, vamos sempre olhar para as coisas de uma maneira desligada. E não há hipótese absolutamente nenhuma de aumentarmos o capital natural do nosso território se não trabalharmos com gestores agrícolas, com fundos, com pastores, com comunidades, com pessoas, com biólogos, até com agrónomos. Estou a brincar, okay? Não levem a mal. É mesmo importante estarmos todos juntos para conseguirmos encontrar estas opções. Convém trabalhar com agrónomos, senão tem que ir para o desemprego. Foi só provocação, barata. Estou a brincar também. O que acontece é que é preciso casar realidades que normalmente não se mexem nelas, não é? Mas temos que mexer, não temos outra hipótese. A questão da dimensão da atividade, da estrutura fundiária, ou da estrutura fundiária funcional, e depois a outra questão é que nós estávamos com um sistema alimentar sobre o limiar mínimo, ou seja, os preços das produções, da remuneração das produções eram baixos ao agricultor e agora provavelmente também ainda continuam baixos, apesar de serem mais caros ao consumidor. E, portanto, o que fazia era que se tinha que ter produtividades astronómicas, claro, e tinha que ficar muitos fatores de produção, não é? E, portanto, este é um sistema que tem que se olhar para ele de uma outra maneira. E esta questão dos serviços de ecossistema é uma coisa gira, mas eu continuo sempre com a dúvida metódica e no bom sentido, é como é que se mede e como é que isso vai ser pago. Ui, adoro essa pergunta. Essa é a minha favorita. Essa é a minha favorita. Sabe que nós já pagamos serviços de ecossistemas? Cada vez que temos um produto agrícola, estamos a pagar um serviço de produção do ecossistema. Portanto, os serviços de ecossistemas parecem assim uma coisa muito, muito extrínseca, mas o facto de nós termos água, temos alimento, temos madeira, temos fibra, temos essas coisas todas, já estamos a pagar por serviços de ecossistema. Agora a questão é pagar por aqueles serviços que estão fora do mercado. E, mais uma vez, nós pagamos por parte deles, ou seja, quando eu pago por um produto certificado por uma agricultura sustentável, ou por uma agricultura biológica,
ou porque são produtos que protegem os polinizadores ou por aí fora, eu já estou a pagar por um serviço de ecossistema. Quando nós pagamos pelo carbon farming, já estamos a pagar por serviços de ecossistemas. Quando nós pagamos incentivos para fazer uma agricultura mais amiga da água e das zonas úmidas, estamos a pagar por serviços de ecossistemas. Ao fim e ao cabo, não é assim nada tão estranho, nem tão difícil. Agora, medir é que é muito importante. E o que é que tem que se medir? Tem que se medir duas coisas, como em qualquer modelo de gestão de capital: estoques e fluxos. Ok? Qual é que é o estoque? O que é que nós temos armazenado? Como é que estamos a utilizar? Se o fluxo é positivo, se é negativo. E a partir daí, a parte boa é que existem ferramentas de análise financeira, econométrica, ecológica, social, por aí fora, que nos permitem medir isso. Estávamos a falar das Serras do Porto, ainda há pouco. Nós fizemos um projeto com a Lipor, que penso que muitos aqui conhecerão, que é uma empresa que, de facto, do ponto de vista da sustentabilidade, é uma das mais avançadas referências que nós temos em Portugal. E uma das questões que a Lipor nos fez foi a seguinte: ok, nós transformámos uma lixeira a céu aberto num aterro de última geração, e esse aterro de última geração transformámos num parque urbano, transformámos num parque de lazer, ok? Pelo meio, apostámos em dar formação às pessoas, em criar serviços, em ajudar a criar hortas, em ajudar a criar isso tudo. Aquilo que nós sabemos foi, gastámos 8 milhões de euros, grosso modo, nesta aventura toda da ecologização de uma lixeira. Quais foram os benefícios? Aí fomos utilizar as métricas dos serviços de ecossistemas, perceber o que é que melhorou em termos de amenidade, em termos de serviços, até de provisão de serviços agrícolas, ou seja, quando a Lipor acaba por patrocinar, fomentar, educar, ensinar como é que se fazem hortas urbanas, isso teve um impacto brutal na vida das pessoas, na qualidade da vida das pessoas. A questão do armazenamento de carbono, que aquilo se transformou, a questão da minimização dos riscos ambientais, a questão da água, da biodiversidade, por aí fora, toda uma série de questões. Todas elas têm instrumentos de avaliação económica do seu impacto. E aquilo que vimos, calculando números por baixo, só utilizando ferramentas bastante, não direi básicas, mas bastante essenciais de nível de entrada, a comunidade real, as pessoas reais, as famílias reais beneficiaram pelo menos em 90 milhões de euros daquilo que a Lipor investiu de dinheiro em termos de 8 milhões de euros. Portanto, houve um retorno de investimento para a comunidade, para todos nós, para a economia real, de 90 milhões de euros sobre 8 milhões de euros. E isto é muito interessante, ou seja, nós estávamos com esses números fora do Excel. O problema são que os nossos Excels estão incompletos. Porque quando nós não completamos os nossos Excels com mais ferramentas do que aquelas que nós temos, chegamos rapidamente à conclusão de que não só vale a pena investir em serviços de ecossistemas, como eles têm um impacto absolutamente direto na qualidade de vida das pessoas, na sua esperança, no seu otimismo, no seu empreendedorismo, naquilo que elas fazem, naquilo que elas ambicionam ter. Portanto, havendo este impacto real na economia de bens e serviços, o problema é que nós não andamos a medir as coisas porque andamos entretidos com Excel do século XX, e eu volto a dizer, estamos no século XXI. Precisamos claramente de ferramentas contabilísticas novas. Sim, mas isso do ponto de vista do agricultor, repara, ainda esta manhã foi assim fãs perceber como é que se trabalha 4 dias por semana. E nesta visita a Sinfãs, tive a oportunidade de ver um agricultor que faz agricultura de museu e que devia receber um salário para viver com dignidade como qualquer outro trabalhador e que vive em insalubridade. E repara, um dos meus objetivos de vida e missão da Espaço Visual é fazer com que os agentes do mundo rural possam viver de uma maneira digna tanto quanto os outros, não é? E a dificuldade está aí como é que se transforma essa parte económica da sociedade na parte financeira concreta do agricultor que paga contas, os adubos triplicam de preço, aumentam 300%, não sabe se vai ser pago a um valor que lhe equilibra as entradas e saídas de dinheiro, já nem sequer é questão económica, já não é se a diferença lhe vai pagar as amortizações. Estamos a falar de bem-estar básico. Claro. Meu caro, aquilo que eu não acredito é que conseguimos chegar lá com mais do mesmo. Não, estamos de acordo. Então temos que dar aqui uma volta. Eu não podia estar mais... Aliás, é fácil estarmos de acordo com coisas que têm a ver com os valores que nós partilhamos, não é? Temos a acreditar que as pessoas merecem ter uma esperança e uma dignidade de vida acima daquilo que temos. Não podíamos estar mais de acordo. Então temos que encontrar vários tipos de soluções. Só uma, não acredito, não vai haver só uma solução. A parte mesmo da remuneração dos serviços de ecossistemas e dos incentivos a esta gestão
é mais uma ferramenta que nós vamos trazer para a nossa mala de ferramentas. Aquilo que nós temos que conseguir encontrar é duas coisas. Onde é que estamos a utilizar o dinheiro mal e onde é que podemos utilizar o dinheiro melhor. E mesmo em termos de identificação de subsídios danosos, ou seja, nós temos uma série de subsídios que foram bem identificados, até num projeto desenvolvido durante a presidência portuguesa da União Europeia, nós temos um valor absolutamente obsceno em subsídios que estamos a pagar que criam e agravam os problemas sociais e ambientais. Ponto número 1. Então temos que identificá-los, conseguir fazer pressão sobre os decisores políticos e fazer a redistribuição desses subsídios, ou seja, dinheiro que já deveria estar a circular no sistema, para pagar aquilo que realmente é justo, não é? Para pagar realmente serviços, bens e serviços que têm um impacto na nossa saúde e na nossa qualidade de vida e no progresso da economia pública. E esses são pontos absolutamente fundamentais. Se nós não insistirmos com os decisores e com os políticos, seja com as juntas de freguesia, seja com o governo ou com os deputados europeus, não vamos conseguir. Como é que nós vamos conseguir? Exemplos, factos, demonstração. Por vezes, mesmo nas juntas de freguesia, existe uma capacidade absolutamente incrível de dinamização, e a dinamização tem que seja pelo otimismo e de fazer progredir uma série de ideias. Nós tentámos desenvolver um projeto que ainda vamos lá voltar para tentar desenvolver mais uma vez, na região de, ajude-me, aquilo se chama Pesqueira, São João da Pesqueira, numa aldeia perto de São João da Pesqueira, em que a ideia, naquela zona, existe um potencial muito fraco para a agricultura produtiva, não é para a agricultura produtiva, mas muito interessante para aromáticas naturais, ou seja, fazer a gestão daqueles ecossistemas, não instalar sistemas de rega nem nada disso, é conseguir gerir aqueles ecossistemas para produzir plantas aromáticas naturais que já lá ocorrem com alguns métodos de gestão de ecossistemas. E essas aromáticas não é para fazer nem os oleozinhos da feira, nem para fazer chazinhos, podem também fazer, mas é para fazer coisas muito mais interessantes. Do ponto de vista da bioindústria, das biorefinarias, algumas daquelas aromáticas produzem terpenos e produzem alguns componentes que chegam a valer 40 e 60 euros o mililitro. Ora, para isso é preciso, para que as indústrias funcionem, para que a tecnologia de ponta funcione, é preciso que haja, na base da produção, um reconhecimento e um justo valor daquilo que é um incentivo a que esses ecossistemas sejam geridos e que se consiga produzir aquelas plantas aromáticas. Portanto, estamos a falar de uma região em que aquilo é vinha e pouco mais o que se pode fazer ali, e subitamente gerir com os recursos que tem, com as pessoas que existem, não é? Também não vamos pensar que agora vamos trazer 10 mil pessoas para São João da Pesqueira, mas com as pessoas que existem, com os recursos que existem, com alguns incentivos que até podem ser apoiados entre associações locais, juntas de freguesia, câmaras, e vão buscar alguns incentivos ao governo regional ou ao governo central, pode-se criar uma cadeia de valor que não é para ser mais uma coisinha gira, mas para ser mais uma coisa competitiva para a nossa própria economia. Se nós temos ferramentas do século XXI, volto a dizer, não devemos só pensar no século XX ou mesmo no século XIX. O potencial que nós temos da bioeconomia é absolutamente dramático e pode realmente elevar, quer dizer, se nós dissermos que conseguimos, com este tipo de abordagens, trazer mais, imagine mais 20 mil euros por ano para aquela população daquela aldeia, isto vai ter um efeito brutal na qualidade de vida das pessoas. Agora, se investir 20 mil, se for 200 mil, ainda melhor, ainda mais coisas se podem fazer. Agora, mas tem que ser realistas, também é subitamente dizer às pessoas que agora vamos extrair plantas aromáticas e fazer componentes para a biotecnologia, que subitamente toda a gente vai andar de Ferrari. Isso é outra história. Aquilo que eu acredito é, juntos, vamos conseguir pensar em soluções e opções que, se olharmos só para aquilo que existe, até agora não vamos conseguir lá chegar. Temos que olhar para fora, para cima, para dentro, para todos os lados, e conseguir perceber que, de facto, existe um potencial enorme no capital natural que vai muito para além só da industrialização e da intensificação, e que pode ser apanhado se nós soubermos ter as ferramentas certas. Portanto, é toda uma dinâmica de novos instrumentos e de novas ferramentas que podem ajudar desde as pequenas comunidades e os pequenos produtores que vivem no limiar da tortura, quase, para continuarem a fazer coisas que são relevantes para todos nós, mas também não pode ser aquela coisa de subitamente haver uma Disneylândia rural, não é? Agora vamos ter dinheiro para ver uma Disneylândia com umas coisas giras, estão lá uns senhores que têm uma junta de bois e por aí fora. Nós temos que trazer dignidade e opções para rejuvenescer essas comunidades, e não é com a disneyficação, se me permitem a expressão, é mesmo em trazer novas ferramentas de dinâmica social e económica que sejam progressivas e integradoras das pessoas e das novas ideias, tragam gente nova e ideias novas e sangue novo, e para isso precisamos casar a cultura, a tradição, a ecologia, a tecnologia, as finanças, os fundos, para que isso possa acontecer. Ok, obrigado. Avançamos. Regadio ou sequeiro? O que mais promove a qualidade dos ecossistemas?
Vocês gostam muito de coisas preto ou branco. Regadio e sequeiro. Ou seja, regadio onde é possível fazer regadio de uma forma sustentável e sequeiro onde o sequeiro realmente consegue ser produtivo de uma forma sustentável. Podia repetir coisas que já dizia aqui, mas se calhar estava-vos a aborrecer. Mas acredito perfeitamente que é possível ter regadio bem feito em culturas intensivas, em coisas que fazem totalmente sentido. Agora, se o regadio é a solução para tudo, não, não é. Lembrem-se, estamos em alterações climáticas e estamos perante cenários bastante críticos em termos de diminuição da água disponível, não só da quantidade, mas degradação da qualidade da água no ecossistema, é um outro ponto importante. Como fazer o sequeiro também, só de entretenimento, também não me parece a melhor ideia do mundo. Tem que ser um sequeiro com culturas realmente competitivas naquele cenário de sequeiro. Aí no sequeiro as alterações climáticas não estão a fazer caminhar para a desertificação, isto é, está a haver menor precipitação e mais concentrada, o que está a pôr em causa o sequeiro. E lembro que o sequeiro vale 80% da superfície útil em Portugal. E se for ao contrário? E se nós utilizarmos o sequeiro como uma ferramenta de adaptação climática? Não é? Se realmente conseguirmos meter nas áreas de sequeiro, nas áreas de produção de sequeiro, espécies e modelos culturais que não só estão adaptados àquela situação atual, como evoluem para uma situação futura, os modelos de rendimento têm que ser recalculados, obviamente, mas eu acredito perfeitamente, mais uma vez com base em factos e evidências, que o sequeiro pode ser uma ferramenta brutal, uma ferramenta excelente de diversificação social e económica e de adaptação climática. Portanto, acredito que a agricultura, precisamente nestes territórios mais complicados em termos do impacto das alterações climáticas, pode ser uma solução de base natural, precisamente de adaptação climática. Portanto, estou-lhe a dar a volta aqui à questão. Acredito que é possível gerir o ecossistema de sequeiro, restaurando a natureza e ao mesmo tempo criando novos modelos de rendimento. Ok, passando para o javali. Sobre o javali, qual a sua opinião? Deixar proliferar ou fazer caça contínua? Nem tanto mal, nem tanto. Não me faça perguntas de preto ao branco. É mesmo assim, há zonas onde o javali, sou todo a favor do controle e das montarias bem planeadas para controlar a população, porque assim nós, das duas uma, o javali ou tem doenças ou tem predadores. Não tendo doenças, ou controlando as doenças, e não tendo predadores, e havendo comida disponível, é claro, a natureza não falha, vai proliferar. Agora, isso é um problema quando isso conflitua com os nossos bem-estar e com os nossos interesses. É possível ter modelos de controlo sustentável das populações de javali, até mesmo já agora da população de gamos também, a mesma coisa em algumas zonas do país também começa a ser preocupante. Não diabolizem as coisas, não diabolizem o animal. O javali é um animal até muito interessante para o próprio ecossistema, mas é como em tudo, se estiver em desequilíbrio, não é? Vamos ter problemas. Agora, se realmente houver um bom equilíbrio ecológico, se houver competição com outras espécies, se houver recursos para que as coisas possam existir, o próprio javali vai se regulando. Mas pronto, como isso vai ser difícil, acredito que nós temos que ter boas práticas de gestão sinergética dos javalis, não tenho grandes dúvidas nisso. E como ecólogo, e como biólogo, e como gestor de ecossistemas, defendo que existem ferramentas muito interessantes na boa gestão sinergética quando essa realmente está adaptada àquilo que nós queremos obter e à diminuição de riscos que pretendemos obter. Dito isto, não detestem os javalis, nem os chacarrabos, não detestem nada, nunca é boa ideia de testar nada. Vejam se as coisas podem estar em equilíbrio ou não, e se não estão em equilíbrio, porquê? Porquê que não estão em equilíbrio? E ainda há razão do porquê, talvez consigamos resolver o problema. Só simplesmente dizer porque sim, não é grande resposta. Ok, obrigado. Qual a melhor agricultura no Parque Douro Internacional para promover a manutenção das árvores? Vocês estão mesmo a ir ao coração, a Douro Internacional. Eu sou nascido e crescido em Lisboa, tenho muito pouca piada porque a minha família já era de Lisboa, portanto nem tinha aquela coisa de ir para a terra no verão, a terra era Lisboa, pronto. Tinha aquela coisa que para mim fazer turismo em Lisboa era durante o verão ter o passe e andar por todo lado. Mas não vivi só em Lisboa, como é óbvio, e já conheço Portugal um bocadinho de les a les. Tive uma oportunidade absolutamente fantástica de por acaso, né, quando fui para o meu primeiro ano de doutoramento, de ter ido trabalhar para o Douro Internacional, ter estado no Douro Internacional e morri de amores por aquilo, morri mesmo de amores por aquilo. Fiquei parecendo com uma costela transmontana, graças ao Douro Internacional. E aquilo que eu posso dizer sobre o Douro Internacional é que a potencialidade que aquela região tem, aquela região que é enorme, né? Aquilo vai desde
desde vinhoso a barca, não é? É mesmo um grande e muito diversificado. O potencial que tem, quer em termos culturais, quer para culturas anuais, como para frutos secos, culturas permanentes, em modo extensivo, em alguns casos, em casos poucos e raros de modo intensivo. Fazer agricultura intensiva no Douro é mais complicado no Douro Internacional. Temos o caso da vinha, não é? Lembro da região de Mazoco, onde passei e vi vinhas absolutamente fantásticas e bem feitas, outras não tanto. Portanto, é possível fazer as coisas barca d'alva, quer dizer, está tudo dito. Freixo, por aí fora, são áreas onde eu acredito perfeitamente que o modelo certo é trabalharmos em mosaico, conseguirmos nas áreas certas trabalhar em mosaico, fazer modelos competitivos, produtos de alta qualidade, é possível fazer pastoreio também, produtos de alta qualidade e acima de tudo, eu se fosse rei do Douro Internacional, claramente apostaria numa estratégia de qualidade, de diversificação e de construção de linhas de produtos e serviços. Se há uma região em Portugal que tem um potencial enorme do ponto de vista cultural, paisagístico e de pessoas incríveis, e de biodiversidade. Aquilo é um paraíso em termos de biodiversidade, quer de habitats, quer de espécies. É absolutamente incrível aquilo que se consegue apanhar. Bolas, vocês agora foram mesmo ao coração. Dito isto, acredito perfeitamente que é possível fazer boa agricultura, mel, serviços, carbono, uma série de coisas no Douro Internacional, se fizermos as coisas num sítio bem feito. Né? Mais uma vez, aquela ideia de pôr cerejeiras em tudo o que era Planalto Mirandês, mas não foi espetacular, pois não era por ali. Se calhar há outras coisas que podem ser feitas e equilibradas e que vão trazer realmente rendimento, esperança e trazer gente. Aquela região precisa de gente que vá lá e experimente, não tenha medo do Douro, vá lá e acredito que vale a pena investir no Douro. Eu sou grande fã daquela zona. Há algum sistema de cultura de arroz que seja amigo do ambiente? Cultura de arroz, boa pergunta. Um colega nosso também, o Jael, é um biólogo também especialista em plantas aquáticas e eu no Mondego, na zona do Mondego, aqui há uns tempos conhecemos um produtor convencional que a única coisa que ele fazia era tinha mão leve, em vez de fazer não sei quantos tratamentos, fazia metade ou menos desses tratamentos. Conseguia ter o arroz, conseguia ter bom arroz e conseguia ter uma série de espécies raras e ameaçadas daqueles ecossistemas que já tinham desaparecido dos arrozais todos. Portanto, o homem tinha negócio, tinha gosto por aquilo, tinha uma paisagem fantástica, ainda tinha espécies raras e ameaçadas que não havia em lado nenhum. Portanto, aquilo que eu acredito é, acima de tudo, bom senso, conhecer bem a região, tentar perceber se aquilo em que eu não acredito é a resposta que ouvi uma vez de um colega que estava a explicar, ok, aqui nesta zona, na vinha, estou cheio de corriolas e conisas e plantas super problemáticas, e aquilo que o senhor dos fitoquímicos me disse foi, em vez de utilizar 3 litros, passar para 6 litros de herbicida. Não façam isso. Nunca é a solução. Intensificar a dose nunca é a solução. A solução é tentarmos perceber, ok, como é que este ecossistema funciona e qual é que é o meu modelo cultural. E é possível mesmo nas culturas da Rosal, que não é uma cultura fácil de todo. Este exemplo no Mondego, a nós fascinou-nos como é que era possível que aquele senhor não comprometeu o seu negócio. Pelo contrário, poupou umas massas valentes porque utilizava menos químicos e fazia menos tratamentos do que os vizinhos. Tinha um arroz que precisava para vender, conseguia vendê-lo a bom preço e ainda tinha espécies raras e ameaçadas. Portanto, é possível, mesmo em culturas complicaditas como o arroz, fazer coisas bastante bem feitas. A aplicação sistemática do cobre na agricultura biológica é mais amiga do ambiente que aplicar pesticidas na agricultura de conservação de forma controlada? Fazem boas perguntas, fazem assim, a questão do cobre. O cobre é um tratamento em vias de extinção, atenção, porque nós aqui falamos do cobre, aplicamos 6, 7 vezes, 9 vezes, vamos ali para a zona do Bordeaux e eles aplicam 20 vezes o que for preciso. A questão é assim, o cobre, como qualquer elemento metálico, aquilo que vai fazer vai mudar o microbioma, okay? Vai mudar o microbioma da planta e o microbioma do solo. A verdade é que assim, não é fácil termos uma alternativa ao cobre. Agora, não tenham dúvidas que daqui a 10 anos não vamos estar a falar de cobre como falamos hoje, porque há muita tecnologia a ser desenvolvida e existe uma série de projetos, mesmo então algumas empresas portuguesas de ponta, a trabalhar
em produtos que possam substituir o cobre. A ideia é sempre substituir o cobre por produtos que sejam mais estáveis e ecologicamente sãos. Dito isto, é importante percebermos quais são as alternativas que temos à data. O cobre e o enxofre são algumas das alternativas que temos à data. Mais uma vez, aquilo que eu sugiro é parcimónia, é percebermos duas coisas. Realmente, se é preciso utilizar o que estamos a utilizar. Segunda coisa que é importante, perceber um bocadinho de microbiologia ajuda bastante, perceber um bocadinho de agroecologia ajuda mesmo. O que é que nós vimos no Douro? Okay? No caso da Quinta dos Moças, onde fizemos esse trabalho há mais anos, quando nós conseguimos ter solos vivos, o que é que isto quer dizer dos solos vivos? Solos com microbioma, com micorrizas, com uma série de comunidades microbianas interessantes. Solos vivos estão muito ligados aos enrabamentos, estão muito ligados à proximidade às matas e às ribeiras e por aí fora. Em solos vivos, a videira consegue fazer uma coisa absolutamente fascinante, que é a videira está programada, é uma planta fantástica. Eu sei que falo demasiado de videiras e de vinhas, desculpem lá, mas pronto, é a área em que trabalho há mais anos. Mas é uma planta absolutamente fantástica, que ela consegue fazer uma coisa engraçada, que ela consegue criar redes, quase como se fosse uma internet de plantas e fungos. A videira está programada para conseguir se ligar a outras plantas através de redes de fungos. E não, isto não é ficção científica, isto é cientificamente demonstrável. Aquilo que parecia assim uma ideia da estratosfera é, de facto, elas comunicam umas com as outras através das redes de fungos e bactérias. E aquilo que é interessante é que em solos vivos, a genética da planta é interessante porque ela consegue modular, ligar e desligar, digamos assim, blocos de genes que lhe permite responder à infecção fúngica 3 dias até 3 dias antes de uma planta que não tem essas ligações. Chama-se isto, elicitação da imunidade. A planta consegue ter uma imunidade própria melhor do que uma planta que não tem estas ligações. Do ponto de vista do tratamento, isto significa capacidade de antecipar os danos causados pela infecção fúngica. Isto é mesmo importante. Portanto, aquilo que acredito é o cobre vai sendo uma questão que vai saindo da equação, quer porque sabemos gerir melhor solos e plantas e com isso elas sofrem menos com as infecções fúngicas, mesmo no próprio modelo cultural, e o segundo é porque vamos encontrar de facto novos produtos que são diferentes e que vão permitir fazer o phase-out e que temos que conseguir perceber bem quais é que são os seus impactos, porque mesmo assim, lembra-se do que eu digo, não há vinhas naturais, nem há produtos 100% naturais. Essas coisas têm sempre a sua lógica artificial. Isto não é mau nem é bom, é a realidade. Temos que utilizar isto de uma maneira, para estar com parcimónia e com inteligência, de perceber como é que utilizamos as coisas para garantir o nosso rendimento, garantir o nosso modelo cultural, garantir a nossa riqueza e restaurar a capital natural e com isso diminuir os riscos. Este é que é o ponto importante. Respondendo muito diretamente, o cobre vai ficar para a história, mas não vai fazer história. Excelente. Conhece algum sistema agropaisagístico internacional de elevado valor que os agricultores sejam pagos por este serviço público? Sim, essa é boa notícia. Sim, cada vez mais existem mais sistemas a nível internacional, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer na América do Sul, quer em África, quer na Ásia, por aí fora. Existe cada vez mais sistemas em que os agricultores são apoiados, quer direta, quer indiretamente, para ter estes temas culturais. A FAO tem um sistema muito engraçado, que agora não me lembro como é que aquilo se chama. Desculpem lá, mas se forem pesquisarem na FAO, tem um modelo que são paisagens de alto valor cultural ou qualquer coisa assim do género, e que eles há uma comissão da FAO que tem estado, portanto são paisagens únicas do ponto de vista agrícola e do ponto de vista cultural, que são extremamente interessantes. Eu não me lembro mesmo como é que se chama o nome da medida, desculpem lá, mas em que se está a pensar não só apoiar aquele modelo agrícola, ou seja, não é só musealizar aquele modelo agrícola, mas perceber que aqueles modelos agrícolas produzem serviços, mesmo o próprio serviço da paisagem é um serviço cultural é um serviço, e calcular modelos de remuneração para isso. Um dos modelos que eu gosto mais, porquê? Porque já está implementado há 2 décadas e funciona e continua a funcionar, ou seja, não é um projeto de giro, é uma coisa que foi implementada na Costa Rica, na cidade de São José, a empresa pública ou privada que gera água, que abastece São José, paga diretamente aos agricultores e aos produtores florestais que estão na bacia de captação da água para terem boas práticas para que a água chegue à bacia em boas condições e em boa quantidade, e com isso a empresa baixe radicalmente os custos de tratamento da água e da sua captação. Portanto, é um projeto que já existe há mais de 2 décadas, que funciona, que é simples, há um arredondamento na conta da água, esse arredondamento vai para um fundo, esse fundo vai para pagar aos agricultores, e é feito por uma empresa privada num contexto público. E há mais casos que estão a funcionar agora também na Catalunha, há casos que estão a funcionar nos Estados Unidos, estão a funcionar no sul de Itália, estão a funcionar no centro da Europa, de pagamento direto ou indireto. O que é que eu quero dizer com indireto? O indireto é quando há estímulos ou há incentivos fiscais, ok? Mas pagamento direto, ou seja, cash upfront, cash na mão, dinheiro na mão, por assim dizer,
para manterem práticas culturais que sejam competitivas, ao mesmo tempo que regeneram a natureza ou protegem estes serviços do ecossistema. A questão do carbon farming, ou seja, dos próprios agricultores e produtores florestais terem áreas dedicadas ao armazenamento e ao sequestro de carbono através da gestão de ecossistemas, é pago e está a ser cada vez mais melhor bem pago, ok? Portanto, são assuntos muito importantes, muito interessantes, que mudam o paradigma da própria gestão da paisagem e dos serviços de ecossistemas. E se querem exemplos, podemos ficar aqui mais 2 horas a listar exemplos, porque são mesmo muitos, não são 3 ou 4, são mesmo muitos. Excelente notícia. A última questão, que preocupações tem quanto às alterações climáticas na agricultura e, consequentemente, nos ecossistemas naturais dela dependentes? O que é que eu posso dizer? As preocupações são partilhadas por muita gente e são muitas. Nós temos que pensar assim. Por acaso nós tivemos um produtor que nos fez uma questão engraçada, que era instalar uma vinha nova. E disse, ok, esta vinha nova que eu quero desenhar para estes vinhos vai atingir o seu zénite daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos é que ela vai estar a produzir exatamente aquilo que eu quero. Portanto, vai produzindo coisas boas, mas daqui a 20 anos é que está mesmo no estado maduro. Agora que eu sei que daqui a 20 anos o clima desta região não vai ser igual. Vai mudar por questão de menos horas de frio, precipitação mais irregular, maiores ondas de calor, por aí fora. Como é que eu posso não só ou desenhar uma vinha adequada para esta região, ou então escolher uma região para a vinha que eu quero instalar? E aquilo que nós temos que pensar hoje em dia em termos de agricultura é que de facto as mudanças são drásticas, e quando eu digo que são drásticas, dou-vos este dado. Em 2020, nós, do ponto de vista da crise climática, nós vivemos aquilo que era considerado em 2010 como o pior cenário para 2030. Não sei se me consegui explicar. Ou seja, em 2010 nós fizemos cenários e considerámos que o pior cenário possível para 2030 era um cenário X. Esse cenário X aconteceu em 2020. Portanto, as mudanças são mesmo rápidas e extremas. E as mudanças climáticas não é só o aquecimento progressivo, é mesmo a irregularidade, a imprevisibilidade. É isto que causa grandes danos. Portanto, nós temos que conseguir trabalhar, quer do ponto de vista dos modelos ecológicos, quer do ponto de vista climático, porque assim, uma coisa é ter uma cultura anual, em que o risco climático é gerido anualmente, outra coisa é ter culturas permanentes, outra coisa é sustentar pessoas e comunidades, outra coisa é sustentar investimentos. Para conseguirmos fazer toda essa sustentação de pessoas, comunidades e investimentos, nós temos que entender a crise climática como uma crise complexa e temos que perceber que precisamos de várias opções. Tudo o que for modelos agrícolas e modelos de desenvolvimento que contribuam positivamente para a adaptação, sejam sequer, sejam regadio, seja o que for. Aquela questão do sequer que eu falei, fica o desafio. Vamos pensar no sequer como uma ferramenta de adaptação climática. São desafios que são absolutamente impreteríveis e reparem bem, isto não é uma luta. Uma luta podemos perder ou ganhar. Isto é uma inevitabilidade. Se é uma inevitabilidade, temos que jogar com esse sistema e saber como é que nos adaptamos a estas questões e como é que podemos virar uma ameaça numa oportunidade. É isso, senão não temos muito mais hipóteses. Portanto, fica mesmo o desafio de encararmos a realidade como ela é, estoicamente olhar para as coisas como elas são e pensar como é que coletivamente conseguimos encontrar modelos que tanto protegem pequenas comunidades e pequenas famílias como protegem grandes investimentos, e temos que encontrar soluções para todos. E para encontrar essas soluções para todos, eu acredito na agroecologia e na economia natural para trabalharmos em conjunto. Luís Prado Oliveira, muito obrigado. Portanto, peço desculpa aos participantes porque não conseguimos responder a todas as questões. Mas se o José concordar, eles se quiserem compilar algumas das questões e depois enviarem-nos por e-mail, não consigo responder a todas, porque algumas aqui são bastante extensas, mas depois podemos tentar, pelo menos por e-mail, manter algum contacto com as pessoas que tiverem questões para colocar. Não tenho problema nenhum com isso. Sim, mas como tenho o seu, me apresentou o seu e-mail, isto fica gravado no Facebook, portanto qualquer pessoa pode consultar posteriormente. Quem tiver até porque tenho colegas meus que percebem mais disto do que eu, portanto podem estar mais. Claro. Da minha parte, para encerramento, peço ao conferencista, portanto, umas notas para memória futura entre o que apresentam na conferência inicial e nas respostas às perguntas, o que é que devemos fixar. Devemos fixar que vale a pena falarmos uns com os outros. Direi que é a questão principal. As questões foram mesmo foram reais, demonstraram aqui algumas preocupações muito reais, muito à flor da pele, e mostraram também uma preocupação mais estratégica e mais progressiva. E aquilo que eu acho que é importante é nós temos que conseguir criar esta capacidade de olhar para o território sem ser uma coisa externa. A natureza não está lá fora, a agricultura não está lá fora, e os agricultores não são assim
uma franja estranha da população, somos nós, as nossas famílias, são os nossos amigos. E é muito importante nós percebermos como é que conjuntamente conseguimos perceber melhor os problemas. Alguns problemas são complexos e são de difícil compreensão. Conseguimos abordar esta complexidade, conseguimos discutir esta complexidade até ela se tornar acessível, até simplificar, e conseguimos perceber que pequenas ações ou grandes ações, todas elas importam, seja uma pequena escala, seja uma grande escala, mudar de facto para um modelo mais equilibrado e mais harmonioso é possível, e não só é possível, é desejável, e não só é desejável, é inevitável. Portanto, nós estamos condenados a fazer melhor se trabalharmos em conjunto, e é esse o grande desafio que eu deixo, trabalharmos em conjunto, falarmos uns com os outros, como falámos aqui, diretamente, com perguntas difíceis, algumas bem tramadas, mas é assim que aprendemos. Eu tive uma excelente professora de Ecologia no meu primeiro ano de faculdade, a professora Teresa Pitec, que ela disse uma coisa que eu fixei para sempre, que é: vocês agora entraram na faculdade, vão pensar que vão ser todos grandes cientistas, grandes investigadores e dar grandes respostas. Enganam-se. Vocês são tão melhores cientistas e pessoas quanto mais perguntas fizerem. Portanto, fazer boas perguntas, e as boas perguntas podem ser simples e complexas, não há más perguntas, há respostas incompletas. Portanto, fazermos boas perguntas e aprendermos a debater essas perguntas em conjunto, mais uma vez os parabéns ao Espaço Visual, é absolutamente crucial, não há outra maneira, não acredito noutra maneira. Espada Oliveira, muito, muito agradecido, foi um momento único, inovação neste evento, sustentabilidade ambiental, e é isto que nós queremos trazer, a incremento da massa crítica a todo este mundo rural. Cá continuaremos na próxima quarta-feira, portanto, com a cultura do morango, e, portanto, será orador o colega Jorge Duarte. Portanto, ao conferencista e a todos e a todas, muito, muito obrigado, e até à próxima quarta-feira. Uma boa noite. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos e um abraço a todos. Obrigado.